Boa noite. Boa noite. Após vitória, a seleção brasileira já está a caminho do Rio de Janeiro. Torcedores lotaram o Vale do Anhangabaú. Mas o dia também foi de protestos pelo Brasil. Em São Paulo, a tropa de choque precisou atuar. Mesmo sem discursar, presidente Dilma foi vaiada no jogo de abertura da Copa. E vamos conhecer um pouco sobre o bairro de Itaquera, que hoje foi o centro das atenções do mundo. Após a vitória sofrida no Itaquerão, na Zona Leste, com o placar de 3-1, a seleção brasileira, neste momento, está a caminho da Granja Comari, no Rio de Janeiro, sede dos treinamentos durante o Mundial. Agora o time do técnico Felipão volta a campo na próxima terça contra o México, lá em Fortaleza. No Vale do Anhangabaú, milhares de pessoas se reuniram para assistir ao jogo do Brasil contra a Croácia. A chamada FanFest teve palcos nas 12 cidades que receberão as partidas da Copa do Mundo. Um grande palco com telão para uma multidão. A festa no Vale do Anhangabaú reuniu 30 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Os torcedores chegaram cedo, não tinha espaço nem do lado de fora do cercado montado pela FIFA. E entrar estava difícil. Tem tanta gente que, olha, todo mundo está tentando entrar aqui, olha que horário de intervalo. Não pode mais entrar. Só que, ó, quem tá dentro, tá dentro. Agora quem ficou para fora, não entra mais. A gente vai. Na parte interna, com entrada controlada, a festa agradou, mas também recebeu críticas. A gente estava esperando que fosse ter a abertura inteira aqui. Ficou o show do Luan, então é cansativo. Só tá um pouco distante, mas dando pra ver já tá da hora. Tá espetacular, só que tem muito rato, tá ligado? Rato que rouba a carteira, a gente nem vê. 1.400 policiais reforçaram a segurança da FIFA FanFest em São Paulo. A capital paulista ficou internacional nesta quinta-feira. Para o colombiano, só elogios. Estou feliz de estar no Brasil. Brasil é o melhor que me ha passado na vida. Os japoneses reclamaram da lotação. Very crowded. E os mexicanos da qualidade dos banheiros. E os banhos horríveis. Alguns beberam tanto que nem viram o jogo, enquanto outros estavam mais interessados em celebrar o Dia dos Namorados. E ao som de muita corneta, o verde e amarelo imperou, com figuras carimbadas. Mas o dia não foi só de comemoração. Na Radial Leste, a principal via de acesso ao Itaquerão, teve tumulto e muita confusão. Vários grupos protestaram contra os gastos da Copa e a polícia teve que agir com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. A concentração dos manifestantes mudou a rotina de quem chegava à estação Carrão do metrô na zona leste da capital. O policiamento reforçado chamou a atenção e muitos passageiros foram revistados. Pouco depois das 10 da manhã, quando o grupo ainda se formava, teve início a confusão. Os manifestantes não atenderam ao pedido da PM para se afastar da Radial Leste, principal ligação ao estádio do Corinthians. E a PM jogou bombas de gás e de efeito moral para tentar dispersar o grupo. Um manifestante foi detido e 2 jornalistas da rede de TV americana CNN ficaram feridas por estilhaços de bomba. Agora, como a gente disse, olha, a tropa de choque avança, né, com bombas de gás, né, em cima dos manifestantes, que agora também jogam, né, alguns objetos em cima da polícia. A gente vê também, agora mais uma vez, olha, mais bombas para dispersar os manifestantes. Clima muito tenso realmente hoje, dia da Copa do Mundo, né, o início, a inauguração da Copa do Mundo. A gente vê que os manifestantes fizeram lá na frente uma barricada, colocaram fogo e a tropa de choque continua avançando. Os manifestantes fizeram barreiras e colocaram fogo em sacos de lixo, obrigando o corpo de bombeiros a agir. Só depois de 3 horas o grupo se dispersou e o protesto continuou em outras ruas do bairro.
Exatamente. Os protestos na Zona Leste continuaram à tarde. 3 estações da linha 3 vermelha do metrô ficaram interditadas por causa das manifestações. A tropa de choque utilizou mais uma vez balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Depois do primeiro confronto com a polícia, os manifestantes se dividiram em pequenos grupos. No caminho, quebraram o carro do SBT. Este carro de uma firma que presta serviço para a empresa de telefonia Vivo também ficou destruído. Agora eu nem sei o que eu vou fazer. Prejuízo, né? Um grupo conseguiu chegar à Radial Leste. A via expressa ficou fechada. A polícia lançou bombas de gás e balas de borracha. Esta mulher que estava em uma moto ficou em estado de choque e foi atendida ali mesmo na rua. Mais confusão dentro da estação Tatuapé do metrô. A estação foi fechada pela polícia militar. Passageiros ficaram no meio da confusão. Esta mulher tentou embarcar com uma criança e, nervosa, chutou o escudo do policial. Você vai me É isso! Eu não vou poder ir, ninguém pode ir, ninguém pode sair, ninguém pode chegar. A tropa de choque começou a dispersar o grupo. Bombas foram disparadas dentro da estação. Agora, 5h14, o jogo já está passando na televisão. A Croácia já fez um gol e a Polícia Militar continua bloqueando esta rua que fica bem ao lado do shopping Tatuapé. Moradores e comerciantes aqui da região reclamam bastante, tanto da presença dos policiais quanto da confusão dos manifestantes. O dono de um bar na região resolveu recolher o lixo espalhado pelos manifestantes e diz que o movimento caiu pela metade por causa da confusão. Para a gente comerciante atrapalha muito, porque a população tem medo de sair para a rua devido a esses atos. Mas estamos aí, não vamos desistir, a Copa está aí, vai acontecer, não tem o que fazer. Já esta moradora ficou indignada com o bloqueio feito pela polícia. Eu fui passando aqui, eu quase que morria com as bombas que eles jogaram. Eu moro aqui, eu tenho que passar. E minha filha tá vindo lá do shopping Aricanduva. E a senhora ficou brava ali com os policiais? Claro que eu fui passar para me ver se ela não tinha ido pro lado da minha mãe, que mora aqui no final dessa rua. Não deixaram a senhora passar? Não, eu tenho o direito de passar. Ele cuida da segurança dele, mas o direito de ir e vir, filho, eu tenho. Meu país me garante isso. Sobre os protestos ocorridos hoje, a Polícia Militar informou que agiu para impedir que baderneiros fechassem a Radial Leste, o que afetaria o direito de ir e vir de milhares de pessoas, inclusive aquelas que iriam assistir à abertura da Copa do Mundo. Já o movimento dos trabalhadores sem teto realizaram um protesto simbólico. Integrantes do MTST participaram de um campeonato de futebol em substituição às manifestações por moradia popular que tomaram as ruas. Em meio a tantos barracos de madeira revestidos com plástico, Ionete nos leva para conhecer onde o marido dorme, para reservar um espaço. Estou aqui todos os dias cedo, retorno para o meu lar porque tem minhas crianças que estudam, mas o meu esposo fica diariamente aqui. Foi um meio que a gente achou de lutar junto com o pessoal sem teto para estar garantindo a moradia para nós. Esta é a invasão chamada Copa do Povo, distante cerca de 4 quilômetros da Arena Corinthians, palco da abertura da Copa. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, estão aqui há mais de um mês. O terreno, de cerca de 155 mil metros quadrados, tem hoje 5 mil famílias acampadas. Em manifesto à falta de moradia na cidade, eles decidiram realizar um campeonato de futebol para homenagear grupos que realizaram protestos em São Paulo. O campeonato reuniu times com os nomes de metroviários, garis, rodoviários, estudantes, professores e operários dos estádios. O ato atraiu, inclusive, imprensa de outras partes do mundo. A gente está se distraindo, a gente não tem condições de estar pagando para a gente estar assistindo, né? Na Copa? Isso. Aqui é a Copa de vocês. A nossa Copa. É da comunidade mesmo, da Copa do Povo, nós vamos ver o que é que dá aí. Tem que estar junto e misturado, né? O MTST ameaçava bloquear ruas nesse dia de abertura da Copa, caso o governo federal não incluísse no programa Minha Casa Minha Vida o terreno invadido na Zona Leste. A medida foi prometida em um encontro entre a presidente Dilma Rousseff e o coordenador do movimento. Naturalmente, se a situação daqui a uma semana for a mesma hoje, daqui a uma semana nós vamos repetir esse trajeto e vamos estar aqui. O governo anunciou a construção de 2.000 moradias no terreno com os recursos do Minha Casa Minha Vida. Mas o projeto depende da aprovação do plano diretor do município, que ainda não foi votado pelos vereadores de São Paulo. Uma comissão para a prevenção de despejos forçados em todo o país também foi criada. Hoje, à espera de que as promessas sejam cumpridas, um boneco representando a FIFA foi incendiado no local.
A gente pretende, com essa maneira, né, discutir, né, a maneira como foi construída a Copa do Mundo, principalmente com a presença da FIFA impondo suas medidas sobre o Brasil. E os protestos não aconteceram somente em São Paulo, palco da abertura do Mundial. No Rio de Janeiro, aproximadamente 1.000 pessoas participaram de um ato no centro da cidade. Estavam trabalhadores em greve, membros de movimentos sociais e black blocs. Integrantes do movimento Copa Pra Quem protestaram contra o Mundial no centro do Rio. Houve confronto com a polícia. Bombas de gás lacrimogêneo foram jogadas contra os manifestantes. Em Belo Horizonte, cerca de 400 pessoas protestaram na Praça 7, no centro da capital mineira. O protesto seguia de forma pacífica, até um grupo de mascarados atacar agências bancárias e depredar carros da polícia. Algumas avenidas importantes da cidade foram fechadas pelos manifestantes. Eles também eram contra a realização da Copa. Em Fortaleza, também teve protesto. Grupo de cerca de 200 pessoas caminhou pela Avenida Beira-Mar, um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade. Os policiais acompanharam a manifestação. Os participantes exibiram cartazes e faixas com críticas ao Mundial no Brasil. E a presidente Dilma Rousseff foi hostilizada durante a abertura da Copa do Mundo em São Paulo. Os xingamentos contra ela foram ouvidos em 2 momentos, após a chegada de Dilma ao estádio e após a execução do hino nacional, já a poucos minutos do início da partida. Houve também xingamentos contra a FIFA. Dilma não fez discurso durante a abertura. Vestida de verde, acompanhou o jogo ao lado do presidente da FIFA, Joseph Blatter, e Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. E o primeiro dia da Copa do Mundo começou com uma ameaça da presidente Dilma Rousseff. Eu não vou tolerar na Copa essa história de vândalos quebrando as ruas brasileiras. Bom, a presidente se esqueceu, aliás, ninguém a informou, que esse é um problema de polícia. As polícias são estaduais. Mas mesmo que ela tivesse sido avisada, ela não ia perder a ocasião de dar uma faturadinha ali na véspera da eleição, que ela está descendo as pesquisas rampa abaixo. De qualquer maneira, um dos principais adversários do PT, o governador Geraldo Alckmin, em São Paulo, teve de enfrentar vândalos e outros manifestantes, conforme você acaba de ver aí no jornal. Na verdade, houve manifestações em São Paulo e as manifestações terminaram com confrontos dos manifestantes com as tropas da polícia, que não tem nada a ver com a Dilma. A Dilma, ela deveria cuidar das coisas que ela tem que cuidar mesmo. Deixa as coisas dos governos estaduais com eles, inclusive a polícia. Aliás, ela foi lá para o Itaquerão com um casaco verde, não evitou manifestações ruidosas, inclusive de baixo calão, reprováveis, né? Mas não falou, também não foi vaiada, como vaiado não foi o senhor Joseph Blatter. Até eu nem sei se seriam vaiados, porque o show da Copa foi um mico tão grande, a abertura da Copa, que eu acho que o que valeria talvez uma grande vaia daquele estádio seria a completa falta de organização, falta de criatividade, falta de organização e de planejamento de um show para abrir a Copa. Quer dizer, o Brasil deu já na abertura o seu vexame, o vexame que era esperado. Agora, a questão toda é que, se cada um cuidar da sua parte, quem sabe um dia esse nosso Brasil velho vai ter jeito. Agora, todo mundo querendo cuidar da parte do outro, sem cuidar da dele, aí não vai dar mesmo, né? Bom, mas no segundo jogo do Brasil contra o México, logo depois estarei aqui esperando você direto ao assunto. Em pé! O confronto entre manifestantes e a tropa de choque também foi destaque na imprensa internacional. O site da BBC da Inglaterra destaca o uso de bombas de gás lacrimogênio pela polícia paulista durante o ato contra a Copa na zona leste da cidade. As páginas da internet do periódico espanhol El País e do francês Le Monde
também falam sobre a atuação da PM no protesto desta quinta-feira. O jornal argentino Clarín traz imagens do homem detido na manifestação. A rede de notícias norte-americana CNN mostra uma das jornalistas feridas na manifestação. Mas nem todos os jornalistas estrangeiros que vieram a São Paulo para cobrir a Copa tiveram más impressões. Nossa equipe acompanhou o trabalho de algum desses profissionais. Ser jornalista estrangeiro cobrindo a Copa do Mundo no país do futebol. It's very hard here, but it's my first World Cup in Brazil, but there's problem about the language because the little people know about the English. 12 de junho de 2014, mídia internacional em peso em São Paulo para a abertura do Mundial. Canadá, Uruguai, Venezuela, Chile, Inglaterra, Indonésia. Aí não tem jeito. Haja mapa e aplicativos para ajudar. I used the bus, metro and taxi. En San Pablo el transporte me ha sido muy fácil. Me he trasladado con facilidad en el metro y en los buses. E o horário não está restringido. Para o fotógrafo da Inglaterra não foi tão fácil assim. Sem entender as placas do transporte público ou conseguir falar com os taxistas, achou outro jeito de explorar a cidade. I didn't really know where to go at first, so my solution was to just walk everywhere. So I haven't been on a vehicle since I landed. E aqui nessa sala, o mundo inteiro se encontra, cada um no seu cantinho, fazendo a sua matéria, um ambiente tranquilo para trabalhar. Para alguns jornalistas, tranquilo até demais. La estructura muy bien, muy buena, pero le falta vida. Le falta ese toque de participación, esa alegría que pone la gente. Omar é um dos 42 mil chilenos que vivem na Austrália. Já cobriu Copas, Olimpíadas e outros mundiais. A sensação dessa vez, no entanto, é um pouquinho diferente. Siempre me ha gustado mucho el fútbol brasileño. Es un fútbol muy hermoso, muy fino, mucha técnica, y si a eso le agregamos la alegría del jugador brasileño, es un espectáculo completo. Venham de onde vierem, trabalhando ou torcendo, numa coisa todos eles concordam. Já que estão aqui, é todo mundo mais Brasil. I actually got given this just before I came out here, and I figured if you're going to wear a Brazil shirt, you're going to wear it on the opening day of the World Cups. A seguir, o perfil do bairro que hoje foi o centro das atenções do mundo. Itaquera, o bairro de periferia mais populoso da zona leste da cidade. Os olhos do mundo hoje estavam voltados para Itaquera, que em tupi quer dizer pedra dura. O bairro da periferia da zona leste, que tem quase 524 mil habitantes e está entre os 5 mais populosos de São Paulo, vem passando por muitas transformações. A abertura do Mundial atraiu as atenções do planeta para Itaquera, o bairro da Zona Leste que no passado já foi fazenda de pêssegos cultivados por imigrantes japoneses. Mais tarde vieram as vilas e loteamentos impulsionados pela chegada da linha do trem. Mas na antiga estação, demolida para dar lugar a um braço da Radial Leste, sobrou apenas a Casa do Engenheiro. Reformada, vai virar um centro de cultura com exposição de fotos para guardar a memória do bairro que se transformou. Itaquera é um bairro que agora completou 327 anos. Na década de 70 ele começou a se tornar um bairro dormitório com a construção dos conjuntos habitacionais, das Coabs, né? Hoje Itaquera já não é mais considerado um bairro dormitório. Tem pessoas de outros bairros que vêm trabalhar aqui. Então isso que é interessante. Então não é só moradias aqui agora. Agora a gente tem um comércio, a gente tem os movimentos culturais também, a gente tem escolas, tem universidade, Itaquera, então é um bairro que desenvolveu muito. Leandro, que cresceu aqui, lembra bem como era. Aqui não tinha asfalto, era terra, né? A nossa infância aqui foi jogando bola, pescando, brincando. A escola de samba que ele fundou teve autorização da FIFA para usar o termo Copa do Mundo no desfile de carnaval deste ano. A Copa do Mundo é aqui. Itaquera também foi protagonista de um fenômeno recente de comportamento. Um encontro marcado pela internet de milhares de jovens que queriam participar da festa do consumo, ser vistos e que chegaram tão perto que os olhos do resto da sociedade teve de se voltar
para a cultura da periferia. O primeiro rolezinho a ganhar destaque no noticiário aconteceu no shopping do bairro. A polícia foi chamada e os lojistas, assustados, fecharam mais cedo. O rolezinho ele veio para revolucionar, para mostrar que os jovens da periferia, quem tem uma condição inferior também pode estar indo para um shopping. Movimento que acontece no ritmo do funk paulistano, cujas raízes estão fincadas em Itaquera. Itaquera hoje em dia praticamente é tudo pra gente. Oi, se tu não entendeu, salva aí, Itaquera. E voltamos a falar da seleção brasileira, agora com um comentário sobre o jogo, com quem entende do assunto, Celso Cardoso. Aconteceu o esperado na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Um jogo muito difícil e por dois motivos. Primeiro, por causa do nervosismo da estreia. Segundo, pela qualidade do adversário. A Croácia marca muito bem, jogou fechada, explorando a velocidade dos contra-ataques e assim fez o primeiro gol ainda no começo do jogo, um cruzamento do Olic e o desvio contra do Marcelo. Mas a seleção brasileira mostrou muita maturidade e também disposição. E fruto dessa disposição, gerou o empate. O Oscar brigou com 3 croatas, roubou essa bola, lançou o Neymar, que com muita precisão empatou o jogo. Aí veio o segundo tempo, o pênalti não existiu, Neymar não tinha nada a ver com isso, converteu, colocou o Brasil na frente, de virada, 2-1, e aí o Oscar, fruto também dessa disposição, a bola roubada pelo Ramírez, de bico definiu o placar. Uma vitória por 3-1 para dar moral. Daqui para frente espera-se uma seleção mais leve contra o México e contra Camarões. Deve se classificar em primeiro lugar no grupo. E amanhã a Copa continua com mais 3 jogos, um deles pelo Grupo do Brasil. A delegação da seleção brasileira vai ficar de olho porque estreiam os 2 próximos adversários do Brasil. Pelo Grupo A, México e Camarões jogam nesta sexta-feira, 13h, na Arena das Dunas, em Natal. Às 4h acontece a reedição da final da Copa da África do Sul. Espanha e Holanda se enfrentam no estádio Fonte Nova, em Salvador, pelo Grupo B. E fechando a rodada de amanhã, também pelo Grupo B, Chile e Austrália medem força na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 7h. E a Copa do Mundo começou em dia de céu azul e temperaturas agradáveis. E como os meteorologistas previram, nada de chuva. Para amanhã a previsão está parecida e o sol vai brilhar forte na capital paulista e também no interior. O tempo só deve mudar no final de semana. Vamos ver como fica o tempo em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A massa de ar seco continua predominando em todo o estado de São Paulo, afastando as condições de chuva. A sexta-feira promete ser quente e ensolarada em todas as regiões paulistas. O dia amanhece fresquinho, mas as temperaturas disparam ao longo da tarde, chegando a fazer calor de 30 graus em Presidente Prudente e de 31 em Presidente Bernardes. Calorão também na região de Barretos, máxima de 28 graus amanhã à tarde. No litoral, os termômetros batem na casa dos 29 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Vai fazer calor também aqui na capital paulista e o sol brilha forte. Amanhã, os termômetros chegam à marca dos 27 graus durante a tarde. No final de semana, aumentam as chances de chuva. Máxima de 25 no sábado e de apenas 21 graus no domingo. E a edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Tudo Seu. Uma ótima noite para você. Visite o Museu do Futebol com Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.